Queridos irmãos, queridas irmãs, boa noite. Boa noite. Então eu sou o Luiz Alberto, tá? Estou me apresentando. Mas é muito bom estar de volta nessa casa abençoada, nessa data especial, iniciando o mês de abril, mês do Espiritismo, mês que a nossa amada doutrina espírita faz aniversário, mais especificamente no dia 18 de abril. E o movimento espírita, então, organiza várias atividades no sentido de incentivar o estudo da doutrina e ampliar o esclarecimento acerca dos princípios doutrinários. E nós somos privilegiados por fazer parte de uma cidade que tem um movimento espírita bem atuante, exuberante, e que ano a ano vem crescendo. E inclusive pelo interior do estado, a nossa cidade já é uma referência do movimento espírita. Temos 18 casas espíritas em Guaíba, e quando a gente programa as atividades, a gente percebe que os espíritas se movimentam do seu aconchego, do seu lugar de trabalho, de referência, para poder fazer essas trocas, esse intercâmbio, essas visitações que o próprio codificador Allan Kardec já nos orientava, incentivava da importância de se fazer esse trabalho. Ainda no sábado, eu fazendo palestra em Santa Maria, comentava com os irmãos lá que é muito importante fazer as trocas, porque o santo de casa, ele perde muito crédito, porque as pessoas conhecem o dia a dia dos nossos movimentos na nossa cidade. Mas quando a gente sai da nossa cidade e vai em outro lugar para fazer o trabalho, as pessoas não nos conhecem lá. Aí a nossa palavra, a nossa palestra, a nossa mensagem, ela ganha mais credibilidade porque não se perde nada. Porque em Santa Maria eu não participo do trânsito, não fico na fila do Banrisul, nem nas repartições públicas e nem atuo dia a dia nas casas espíritas de Santa Maria. Então lá eu sou santo de fora. O santo de casa faz milagre, mas ele perde um pouco a credibilidade porque ele deixa transparecer o seu lado humano no dia a dia da convivência. E as pessoas geralmente desmerecem mais aquela pessoa que é mais de casa. Mas isso não é de hoje. Já no tempo de Jesus, quando ele tinha quase 30 anos, ele ressurgiu na sua cidade Nazaré e não foi reconhecido, porque quando ele saíra dali tinha apenas 12 anos de idade. E começou a fazer algumas curas e alguns milagres. E a cidade de Nazaré ficou alvoroçada. E as pessoas se cutucavam na multidão e perguntavam: quem é esse daí? E lá pelas tantas alguém disse: é o filho de José o carpinteiro e filho de Maria. E as pessoas que tinham muita fé nele não acreditavam: mas não pode ser aquele menino. Sim, este é o filho de José o carpinteiro e filho de Maria. E a partir dali as pessoas começaram a perder a fé em Jesus. E ele já não fazia mais milagre por ali, porque ninguém é profeta em sua terra. Isso é do Evangelho. Então que possamos no mês espírita, quando a gente se movimenta de uma casa para outra, poder fazer essas trocas de energias, de fluidos, de experiência, de conhecimento doutrinário, mas também no sentido da gente se misturar mais na grande família espírita de Guaíba. Sair do nosso aconchego, da nossa casa, para conhecer o funcionamento de outras casas. Eu, por exemplo, quase ninguém sabe a casa que eu trabalho. Eu agora saio da palestra aqui e vou para a casa que eu trabalho, que é uma quadra daqui. Trabalho na Sociedade Espírita Nossa Luz, com a Sandra Sedano. Faz 6 meses. Então é esse o sentido da doutrina espírita, a gente fazer as trocas. Levar a nossa colaboração, a nossa experiência. E o mês espírita é para isso também. Porque senão cada um fica no seu cantinho. Cada um fica na sua casa. Cada um fica no seu hábito. Cada um fica na sua forma de praticar espiritismo. Ainda que a doutrina seja uma só. A base é a mesma. Kardec é o mesmo. Mas nós não somos iguais. E as instituições não são iguais. E todas as casas e todas as dinâmicas têm o seu valor. E isso tem que ser respeitado. Mas quando a gente circula e faz as trocas, a gente leva muita coisa positiva e recolhe muita coisa positiva na troca de experiência. Fora os bons fluidos que a gente consegue também canalizar nesses momentos edificantes. Para a noite de hoje, então, nos foi dado
para compartilhar o estudo, o tema sobre compromisso e responsabilidade do médium espírita. Mas vejamos que nós precisamos trabalhar esse tema com bastante amplitude e não apenas com foco no médium trabalhador espírita. Porque senão nós vamos fazer uma palestra de 30, 40 minutos aqui e vai servir só para o pessoal de verdinho aqui da frente. Então necessariamente a gente tem que entender a mediunidade como uma coisa maior, além da prática mediúnica na casa espírita. Herculano Pires vai dizer que mediunidade é vida plena. Mediunidade é uma janela que se abre da dimensão espiritual para a dimensão física. É uma conexão entre dois planos. A janela é a mediunidade. O médium é o que estabelece esse intercâmbio para que a comunidade dos mortos ou dos desencarnados possam estabelecer contato com a comunidade dos vivos ou dos encarnados. Mas se a gente prestar atenção, antes de nascer, nós éramos espíritos sem corpo, habitantes do mesmo planeta. O planeta Terra tem aproximadamente 30 bilhões de habitantes. 30 bilhões. Mas nós somos apenas 7 bilhões encarnados. E sobra perto de 23 bilhões de espíritos desencarnados, conterrâneos, terráqueos, companheiros nossos da outra dimensão. É muito interessante quando a gente fala lá no plano espiritual, para a gente poder se situar. De que forma eu posso dizer lá no plano espiritual? Por exemplo, lá na Paladinos de Jesus nesse momento, está acontecendo o trabalho mediúnico na Paladinos, lá no bairro Fátima, em Guaíba, casa da Cida e dos nossos irmãos. Então tem uma dimensão espiritual atuante que está trabalhando lá. Então lá na Paladinos nesse momento, na psicosfera da casa, tem um plano espiritual atuando. Então a gente fala assim, ó, lá no plano espiritual, no bairro Fátima, está acontecendo o trabalho mediúnico. Só que aqui no Caminho Verdade e Vida, nós também estamos envolvidos por uma pleiade de espíritos benfeitores que participam do trabalho e que estão no plano espiritual, mas não é lá, é aqui. Da mesma forma que tem o plano espiritual lá no Rio de Janeiro, lá nos Estados Unidos, e tem o plano espiritual lá na colônia espiritual Nosso Lar. Então o plano espiritual às vezes é lá, porque é numa outra localidade. Mas às vezes é aqui, porque é na outra dimensão, mas é no ambiente que nós estamos. Então que a gente não joga o plano espiritual para muito longe, porque o plano espiritual é logo aqui na outra dimensão. E antes de nascer, portanto, nós estávamos no plano espiritual. Mas tinha um projeto para nascer, na matéria, na carne. Para vir de lá para cá, tem que fazer um processo. E esse processo inicia num fenômeno mediúnico. Porque o espírito quer nascer e precisa de uma mãe. Então o espírito vai assediar uma mulher. E vai pedir uma vaga. Eu quero nascer, preciso de uma mãe. E os planejadores da reencarnação vão fazer essa mãe encarnada encontrar esse espírito desencarnado para fazer um planejamento da reencarnação. Ora, essa mãe sai do corpo durante o sono da noite e participa de reuniões na espiritualidade para planejar o nascimento daquele espírito. Ora, aquele espírito vem durante o dia conviver com a mãe no ambiente doméstico e até profissional e até da casa espírita para se envolver nos fluidos daquela mulher, se candidatando a ser filho daquela mulher. Esse processo de aproximação do espírito candidato à reencarnação e a mulher que vai ser mãe dele, isso é um fenômeno mediúnico que começa discretamente, mas ao longo do tempo vai ficando cada vez mais intenso, a ponto de, em determinado momento, o processo de ligação do espírito que vai nascer naquela mulher que ainda não está grávida é tão intenso que é comparável a uma obsessão.
do nível mais profundo, tipo subjugação. Significa dizer que a mulher que está prestes a engravidar, tipo, ela vai engravidar hoje é segunda, ela vai engravidar na sexta-feira. Esse espírito já está com ela, convivendo com ela, em regime de simbiose psíquica, que ambos já se confundem mentalmente. É um processo muito semelhante à obsessão. Até que acontece o dia da fecundação, então os laços físicos do zigoto, a célula ovo, começam gradativamente a cercar e enlaçar o perispírito desse espírito que vai nascer. Tudo isso é um fenômeno mediúnico. Mas um fenômeno mediúnico que vai evoluindo para efeito de materialização. E na vida intrauterina acontece um processo de materialização durante 9 meses. Quando o processo está completo, a criança nasce. Durante o processo gestacional, a mãe é médium do filho. Porque tem muita coisa que a mulher gestante produz que não é dela, é do espírito que está na barriga dela. Só é possível nascer na terra se tiver um médium para fazer a ponte. Então quando a gente chega, o médium é a mãe. Mas depois, quando corta o cordão umbilical e a gente quer ficar na terra, ainda precisa de um médium. E aí o nosso corpo é o nosso médium. A mediunidade tem essa naturalidade. E nós aprendemos em doutrina espírita que um processo de incorporação não pode se prolongar por muito tempo, porque traz prejuízos para o médium. Então toda noite o espírito deixa o médium descansar na cama e sai do corpo para viver em plenitude a vida espiritual. Do início ao fim, a vida é um fenômeno mediúnico. É com essa naturalidade que nós devemos ver o fenômeno, e não apenas como um processo de psicografia, de libertação, de vidência, de incorporação, psicofonia. A mediunidade é muito mais. Para que existe a mediunidade? Entre outras coisas, é que nós somos companheiros de um mesmo planeta, que precisamos compartilhar responsabilidades e desenvolvimento sobre todos os aspectos. Então não faz sentido que cada um fique numa dimensão totalmente isolado. Encarnados por um lado, desencarnados por outro lado. Não. Encarnados e desencarnados vivem permanentemente em regime de parceria. Pensamos 2 cientistas, pesquisadores da cura de uma doença, por exemplo. Meninos jovens que começam com 17 anos na faculdade, fazendo trabalhos acadêmicos e dedicam uma vida de 50 anos buscando cura de doenças e outras pesquisas científicas na área da medicina. Lá pelas tantas, eles estão prestes a chegar à descoberta de uma fórmula fantástica de uma medicação. Mas ambos trabalham diuturnamente, um ajudando o outro, na bancada de laboratório e no centro de pesquisa. Só que de repente um dos dois desencarna. A pesquisa ficaria prejudicada se não fosse a mediunidade. Mas graças à mediunidade, o pesquisador perdeu o corpo, mas continua vivo na outra dimensão. E a partir dali, ele vai participar das pesquisas pelo processo intuitivo, que o cientista vai chamar de insight. Mas aquele que ficou vivo, ele vai acabar descobrindo coisas que ele vai ficar encantado, mas não vai saber que é o seu companheiro desencarnado que está lhe dando a intuição. Mas também sabe-se que quando aquele que ficou vivo for descansar no sono da noite, ele vai direto para os laboratórios da espiritualidade, muito superior aos laboratórios da Terra, e lá vai ampliar as pesquisas. É por estas e por outras que existe a mediunidade. Para que encarnados e desencarnados não percam o contato. Para nada. Dei exemplo de pesquisas científicas, mas vale também para as relações de afeto na família, para os amores, para os filhos, para os cônjuges. Pasmem, é lamentável, mas vale também para os processos de obsessão, de ódio, de falta de perdão. Nós estamos interligados, fora do tempo e do espaço, pelo processo da espiritualidade no intercâmbio mediúnico. Aqueles outros que assumimos a responsabilidade para trabalhar na seara do Mestre
em especial na lide espírita, no espiritismo, no movimento espírita, é outra pegada daí. Antes de nascer, nós vamos para escolas de médiums na espiritualidade. E lá estudamos com este fim, com este objetivo, de dar voz aos espíritos, de dar voz à mensagem do espiritismo, como eu estou fazendo aqui agora, de fundar casas espíritas, de organizar o movimento espírita, de dar oportunidade para que os espíritos possam trazer as suas mensagens de luz ou de sofrimento através do intercâmbio. É outro nível de compromisso e é outro nível de responsabilidade. A quem mais for dado, mais será cobrado. Para nós, trabalhadores da casa espírita, a responsabilidade é maior. Porque enquanto outras pessoas trazem uma ferramenta de trabalho, como se fosse trabalhar na terra, a exemplo de uma enxada, nós trazemos a mediunidade como instrumento de trabalho, alavanca propulsora de evolução espiritual para nós, para aqueles que estão na nossa volta e para os desencarnados que por nós se comunicarem. Então o compromisso a gente assume antes de nascer na espiritualidade. Mas nós temos o livre-arbítrio. A gente pode decidir. Eu sou privilegiado, porque eu nasci em Cachoeira do Sul, num lar espírita. E muito cedo fui para a evangelização espírita, com 4 anos de idade. E fiquei até os 12 anos. E fui fazer a catequese na Igreja Católica, a primeira comunhão. Me bandiei para o catolicismo. Fui católico até os 18. Vim para Guaíba, em 80. Dos 18 aos 25, eu não era espírita e nem católico e nem ateu. Eu era à toa. Mas aí depois eu encontrei o espiritismo com 25 e faz 32 anos agora que eu assumi o compromisso que eu já tinha assumido antes de nascer. Mas tudo tem o seu tempo. Na vida nós temos prioridades. Às vezes é necessário o trabalho profissional. Depois a vida conjugal. De repente a vida na atividade espírita. Tem momentos em nossas vidas que as nossas tarefas oscilam e por conta do livre-arbítrio a gente decide o que a gente quer fazer. Agora, a gente está sempre sendo lembrado. Não esquece a tua tarefa. Não esquece a tua missão. Não esquece a tua responsabilidade. Todos nós temos uma missão na Terra. Mas não necessariamente uma missão como Divaldo Pereira Franco, Madre Teresa de Calcutá, ou meu primo Barack Obama. Mas uma missão mais simples. De cuidar de um idoso, de cuidar de crianças, cuidar dos próprios pais, cuidar de uma instituição. Todos nós temos uma tarefa. Que a gente não passe pela vida em brancas nuvens, sem saber o que a gente veio fazer aqui. Essa questão da mediunidade é muito interessante, porque nós vivemos mergulhados e cercados por uma multidão de raios, ondas, energias e magnetismo. O tempo todo nós estamos replicando mensagens psíquicas, influências invisíveis que assolam a humanidade. Os espíritos pululam entre nós. Paulo de Tarso já asseverava: vivemos cercados diuturnamente por uma multidão de testemunhas invisíveis. Então, nem que a gente não acredite em espiritismo ou em espíritos, nós estamos intercambiando o tempo todo pensamentos, ideias, vontade, energia, o tempo todo. Mas Jesus de Nazaré, sabendo que é assim, já nos orientava: orai e vigiai permanentemente, para não cairdes em tentação. Então a mediunidade, a bem da verdade, é um canal aberto na cabeça de todo ser humano. Todos nós somos médiuns. O que nos torna médiuns é o fato de sermos espíritos imortais. Temos uma antena psíquica conectada com a espiritualidade o tempo todo, sempre conectados. Então depende do nível moral dos nossos pensamentos, do estilo de vida que nós levamos, para dar a qualidade dessas conexões psíquicas que nós vamos estabelecer. A rádio que vai entrar na sintonia depende de nós, mas que vai entrar, vai entrar. É interessante, falando de mediunidade, que tem duas palavrinhas parecidas, com significados diferentes, e pouquíssimas pessoas se detêm ou se interessam
ou percebem a diferença entre uma e outra? As palavras são afinidade e sintonia. Parece a mesma coisa. É que nem Denorex. Parece, mas não é. O que é afinidade? Vamos pegar um rádio para a gente entender. Um rádio, ele tem normalmente 3 botões. Um botão da sintonia, um botão do volume e um botão da banda, que troca a banda. A banda normalmente, nos rádios modernos, AM, FM. Então, afinidade, comparando com o rádio, é o botão que troca a banda. Tem que virar e fazer força para trocar a banda. Afinidade. Sintonia é o botão que não precisa fazer força. Tu mal toca nele e ele é levezinho. Inclusive no botão da sintonia, dependendo das condições atmosféricas, o rádio sai sozinho da estação, sem a gente mexer, e dá uma fugidinha e volta para a estação. Isso é sintonia. Relacionando com mediunidade. Afinidade é o nosso nível moral. É a nossa afinidade. Então nós temos afinidade com os espíritos imperfeitos e inferiores. É a nossa afinidade, é a banda. A nossa banda é a AM. É imperfeito, é inferioridade. Normal. Sintonia é uma aproximação de uma entidade que pode ser do nosso nível ou não. Mas ela é aproximada exclusivamente para o momento do intercâmbio. Não precisa ter afinidade. Trago um exemplo que eu gosto. Eu, para dar passagem para Bezerra de Menezes, vai ser uma grande dificuldade, porque eu não tenho afinidade com Bezerra. São níveis totalmente diferentes. Então é necessário que os benfeitores espirituais me levem acima do meu nível, por uma sintonia adaptada na hora, para mim alcançar um nível psíquico, fluídico do Bezerra de Menezes e dar a passagem para essa entidade de luz. Porque eu não tenho afinidade com ele. Então o processo só é possível por sintonia. Termina a comunicação, eu caio daquele nível de novo no meu nível comum. Se eu quiser. Aí está a dica. A atividade mediúnica não é apenas para nos colocar num nível acima com os benfeitores espirituais. É para a gente ter a oportunidade de desfrutar dessa vibração e depois não descer de lá. Nós é que descuidamos e saímos do trabalho e caímos na vala comum da vida mundana do dia a dia. Mas continuando o exemplo, vamos pegar agora Chico Xavier com Bezerra de Menezes. Não precisa estabelecer nenhuma adaptação e nenhuma sintonia, porque Chico Xavier era do nível moral de Bezerra de Menezes. Então o processo mediúnico era natural, fazia assim e já estava conectado. Espíritos da mesma estirpe. Continuamos no exemplo. Agora eles pegam um obsessor cheio de problemas de imperfeições para fazer uma conexão com Luiz Alberto. Não precisa adaptar, está tudo em casa. Afinidade perfeita. Não precisa sintonizar. É papum. E o Luiz Alberto já está enganchado no obsessor. Afinidade. Mas agora é o Chico Xavier que vai precisar da passagem para o obsessor. Então é necessário pegar o obsessor e elevar ao nível do médium Chico Xavier, que está acima do espírito obsessor. E aí estabelece dessa forma uma sintonia adaptativa para que o obsessor se comunique por um médium de alto nível moral. Essa é a diferença entre sintonia e afinidade. Tem outra coisa bem interessante. Esse é um dos melhores livros para estudar mediunidade, do André Luiz, Chico Xavier, nos domínios da mediunidade. É maravilhoso, completo esse livro. O que eu vou falar agora, eu tirei daqui. Ele diz que a família representa uma reunião mediúnica na esteira do tempo. Então a gente percebe que o casal se une e os filhos vão vindo. E os filhos vêm da dimensão espiritual e vão se reunindo na terra e formando um grupo familiar comparável com uma reunião mediúnica. Então tem um momento na vida que os filhos estão na espiritualidade e nós pais somos médiuns dos filhos, porque eles ficam nos insuflando ideias, participando de nossas vidas. E muitas coisas que a gente produz não é nossa.
São influências espirituais. Nós começamos a fazer evangelho no lar, na nossa casa, eu e a Eliane, quando ela estava grávida do Mateus. E o Mateus faz agora em julho 30 anos. Então a gente faz evangelho no lar há 30 anos. E o que a gente percebe disso? Que dos nossos 6 filhos, 4 deles participaram do evangelho no lar lá em casa antes de nascer. Então ele vai dizer também que nós preparamos o lar onde nós vamos nascer. Tem espíritos que impõem processos obsessivos cruciais em algumas famílias. E tornam alguns lares um verdadeiro pandemônio. E depois nascem lá, no meio da bagunça. No meio do inferno que eles mesmos criaram. E nascem lá. Não são poucas vezes que jovens obsidiadas se curam e se libertam do obsessor quando ficam grávidas dele, do obsessor. Noutros tempos se perguntava, a mulher grávida pode trabalhar na casa espírita? Como a gente não estudava, a gente não sabia. Depois a gente descobriu que podia. Aí primeiro se respondia, não, mulher grávida, Deus o livre, não pode trabalhar. Se estudou um pouquinho, mudou a resposta. Ó, mulher grávida pode trabalhar, mas só na recepção. Aí estudou mais um pouquinho e melhorou a resposta. Olha, pode trabalhar, no passe, na mediunidade não. A gente continuou estudando e a resposta foi ficando mais clara. Olha, a mulher grávida, médium, pode trabalhar na casa espírita, no trabalho mediúnico leve de intercâmbio, na obsessão Deus o livre. Mas nós continuamos estudando. E por último, sabe o que nós descobrimos? É o seguinte, os antigos falavam assim, ó, a mulher grávida não pode trabalhar na obsessão porque é um perigo, um ambiente cheio de obsessores é um perigo para o bebê. O que nós descobrimos depois? Que às vezes o perigoso é o próprio bebê. Perigoso é o bebê. Pode trabalhar liberado, é bom, já começa a desobsessão na barriga, desde cedo. Muitas jovens começam a desobsessão na casa espírita, 3 meses, 6 meses, sumiu o obsessor e apareceu a barriga. Já se sabe quem é a pessoa. Então, esse filho, ele nasce para ser educado, para ser amado, para perdoar, para fazer as trocas. E daí nós começamos o processo da educação dos nossos filhos. E o processo da educação é muito semelhante também a um processo mediúnico. E nós temos uma experiência muito rica, porque nós temos muitos filhos, e os nossos filhos circulam por aí, por Guaíba, em outros lugares, até nos Estados Unidos está um agora morando, e lá pelas tantas a gente recebe um feedback, um retorno, muito feliz dos nossos filhos. Ah, eu conheci um menino assim, 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 assado, e fui falando, e disse assim, mas esse menino, mas coisa e tal, ah, mas tinha que ser filho da Eliane. Ah, mas só podia ser filho da Eliane. Então isso aumenta a nossa responsabilidade no campo da mediunidade, natural, porque os nossos filhos são nossos médiuns, e nós somos os espíritos comunicantes do tipo de vida que eles levam, da educação, do estilo de vida. Ah, é filho do fulano, representa o fulano. Se é nosso filho, nos representa. Nem que a gente não queira, a laranja não cai longe do pé. O nosso filho é um pouco de nós, para mais ou para menos, para o bem ou para o mal. E nas nossas relações sociais, de trabalho, da casa espírita, a gente vai se influenciando um ao outro, sem se dar conta. Me diga com quem andas que eu te direi quem és. Esse ditado já não tem tanta força. Mas a gente pode dizer assim, ó, me diga o que pensas, me diga o que sentes, eu saberei quem és, saberei então com quem andas. Foi aquele tempo que a gente dizia assim, ó, não anda com o filho do vizinho, porque ele é uma má companhia. Já foi esse tempo. Porque nós criamos nossos filhos na colina, o mais velho está com 37, o bebê está com 20 anos. E ao longo desse período, muitos meninos na colina se criaram com os nossos. E às vezes a gente sabia que aqueles meninos não tinham aquela orientação que os nossos tinham, mas queriam ficar lá em casa brincando. E eu dizia, pode ficar, está em casa, fica por aí. E foram ficando por lá. E tristemente, muitos deles já desencarnaram pela violência, outros estão presos, outros são dependentes químicos de droga. E outros são vitoriosos na vida, assim como nossos filhos também. O que eu quero dizer é que a gente não separa
os que têm mais possibilidade dos que têm menos. Muito antes, pelo contrário, traz para perto e vê o que tu pode amenizar, o que tu pode colaborar, o que tu pode ajudar. Não separa o que Deus juntou. Isso não vale só para a vida conjugal. Vale para as relações interpessoais na sociedade. Então, meus queridos irmãos, o compromisso e a responsabilidade com a mediunidade é um enfoque que diz respeito às atividades da casa espírita. A responsabilidade da gente assumir a tarefa com os espíritos, com a casa espírita, com a causa espírita, com os irmãos que vêm em busca do amparo, da palavra, do passe, da energia. E depois assumir o compromisso com os nossos companheiros que fazem acontecer o movimento espírita. Nessa ordem, primeiro os espíritos, depois a causa, depois a casa, depois o público e por último entre nós mesmos. Por quê? Não é que a gente vá se diminuir, nós trabalhadores, dirigentes e lideranças. Não é para a gente se diminuir. É para a gente perceber que quando surgir um ranço entre nós, e vai surgir, faz parte, nós somos seres humanos. Vai ter um momento que a gente vai se desencontrar nas ideias. Antes de ir embora, antes de ficar melindrado, antes de abandonar a tarefa, pensa na espiritualidade, na causa, na casa, nas pessoas. E depois percebe que o irmão é ser humano. Indulgência, flexibilidade, perdão. Pela causa a gente segue mais um tempo adiante. Tem um momento que talvez a gente precise trocar de casa espírita, mas que não seja o primeiro ato quando a gente se desencontrar, porque senão a gente não cresce. Na hora que a gente se desentender de ideia, se a gente trocar, a gente não vai parar em lugar nenhum. Então precisamos fazer essas experiências, essas pressões, essas divergências, para que a gente possa crescer. A responsabilidade e a tarefa está acima de nós, muito acima de nós. Um compromisso assumido antes de nascer. Toda noite nós temos a oportunidade de sair do corpo e ir na espiritualidade, rever o compromisso, rever o roteiro, o programa de serviço, receber o incentivo, o alerta, o puxão de orelha. Te liga, está abandonando a tarefa, não espera chegar a dor. Aproveita a oportunidade de trabalho para te crescer, para te desenvolver. De noite a gente tem essa oportunidade. Não são poucas as vezes que a gente deita a fim de largar de mão várias coisas na vida, não só a tarefa mediúnica. Mas quando a gente acorda de manhã, a gente está motivado e encorajado. Sabe-se lá de onde saiu aquela energia? Nós sabemos. São as incursões que a gente faz na espiritualidade. Visitamos as colônias, as bibliotecas, visitamos arquivos, o nosso prontuário, as nossas fichas, e ali a gente vê todo o processo programado para a nossa evolução espiritual. Já estamos encaminhando o encerramento das nossas reflexões e dos nossos estudos na noite de hoje. Fica a dica e o incentivo. Estude mais a doutrina espírita. Ela é rica, exuberante, amplia os horizontes da nossa inteligência e da nossa mente. Mas é necessário ler e estudar. E da noite de hoje, a dica do livro é Nos Domínios da Mediunidade. Vou rapidamente contar uma história para encerrar. Eu não consigo fazer uma palestra sem contar uma história. Se eu faço uma palestra e não conto a história, parece que nem sou eu. E aí, se eu não conto a história assim, é capaz da minha palestra passar em branco. E quando um preto fala, não pode passar em branco. Viu que eu tô gordinho? Seu Fernando Vorme, tá? Essa história, ele contou a primeira vez que eu vi faz 30 anos. Ela é maravilhosa e nos traz uma grande reflexão. O cavalo de madeira. Conta-se que um colecionador de artesanato visitava uma feira. E ele sempre adquiria peças raras. Nessa ocasião, ele percebeu várias estatuetas de cavalo cunhadas, talhadas em madeira. E ele se encantou. E perguntou para o artesão: "Da onde você traz esses cavalos?" E o artista disse: "Eu não trago, eu faço aqui mesmo." Então o colecionador perguntou: "Mas como? Deve ser um mistério." Ele falou: "Não, é simples.
como assim? Então o artesão mostrou na bancada de trás vários tocos de madeira um pouco maior que o cavalo. Tocos rústicos, cortados na medida para fazer o cavalo. Perguntou para o visitante, está vendo aqueles tocos? E ele disse sim. Dentro de cada toco daqueles tem um cavalo igual a esse. É só tirar o cavalo de lá. Então o visitante perguntou, mas isso deve levar dias, semanas? Não, é 2 horas. Mas como assim? Tem que ter habilidade. Eu faço há muitos anos, tem que ter a qualificação. Daqui a pouquinho vende mais um cavalo, eu vou ali e tiro outro cavalo. Como é que você faz? Eu sento no meu banquinho, pego o meu formão, pego o toco e vou tirando lasca de madeira. Delicadamente, com habilidade. Eu sei como fazer. Depois de 2 horas trabalhando, eu tirei do toco tudo que não era cavalo. E o que sobrou é cavalo. Nós somos pessoas maravilhosas, espíritos iluminados, praticamente cavalos. Só tem que tirar as lascas que está sobrando. Que Jesus nos abençoe e um bom mês espírita para todos nós. Muita paz.